Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsydra e da editora do Sebo Clepsydra. Eu tô aqui hoje gravando este vídeo para apresentar para vocês a nossa 8ª campanha aqui no Catarse. E a gente está aqui com um projeto que para a gente é muito especial, porque ele conecta muito do nosso catálogo, ele dialoga com várias obras que nós já lançamos e também com obras que nós pretendemos lançar. Eu estou falando de uma edição que comemora o bicentenário do lançamento do conto O Vampiro, pelo John William Polidori. E por que esse conto é importante? Né? Por que ele consegue, sendo um conto curto, né, agregar tanta coisa ao redor dele? Primeiro, é o primeiro conto vampírico, né, da Inglaterra. Então ele inicia a tradição da narrativa de ficção na Inglaterra com vampiros. Ele também é a primeira aparição de um vampiro masculino na literatura, né, que antes tinha mulheres, né, uma série de vampiras na poesia, né, nas baladas especialmente. E agora você tem então, na ficção, a construção desse vampiro que inicia a tradição inglesa, que depois vai ser irradiada por toda a Europa, popularizando o vampiro não só como uma lenda curiosa, que deixava as pessoas se perguntando, né, até que ponto elas viviam numa época em que era possível ainda acreditar nisso, né, mas com todo um tom de modernidade, vinculando, por exemplo, a imagem romântica desse homem donjuanesco, fatal, aristocrático, que nós vemos depois, né, se desenvolver em outras obras como Varney, o Vampiro, O Misterioso Estrangeiro e o próprio Drácula, do Bram Stoker. Né? Então, para falar desse conto, eu tenho que falar um pouquinho sobre a história dele, né? Como que ele surgiu, né? Que é uma história fascinante. Né? Ele surgiu quando o Lord Byron foi viver na Suíça, num alto exílio, né, depois de alguns escândalos sexuais que ele viveu na Inglaterra, e ele alugou um casarão, né, onde havia vivido grandes poetas como Milton, né, que é muito importante para toda essa tradição, né, por causa do Paraíso Perdido. Então é um lugar que tem uma carga simbólica muito grande. Né. Esse lugar se chama Vila Diodati, né, um grande casarão às margens do Lago Genebra, ou Lago Le Mans, né. E essas pessoas que estavam ali, né, incluíam o médico particular do Lord Byron, que é o John William Polidori, né, que tem uma ascendência italiana, e aos poucos ele vai receber visitas nesse lugar. Então ele vai receber, por exemplo, visitas do Matthew Gregory Lewis, que é o autor do Monge, né, que inspirou ele a escrever lá o Manfredo, né, o Manfredo que nós lançamos, nosso primeiro livro, começou a ser escrito lá em Diodati, e depois ele recebe a visita de um casal muito importante para a literatura, né, formado pelos poetas Percy B. Shelley e pela Mary Wollstonecraft Godwin, que depois vai se tornar Mary Shelley, autora do Frankenstein, que também foi a inspiração para este álbum de HQs que nós lançamos aqui comemorando os 200 anos do Frankenstein. Por que esse encontro é importante? Né? Durante essas reuniões, eles viviam um ambiente de muita troca científica, filosófica, literária, e a gente estava em 1816, ou seja, é o ano com as menores temperaturas registradas na história. Né? Isso devido à erupção do Monte Tambora, que abaixou em cerca de meio grau a quase 1 grau a temperatura global. Então, lagos que não congelavam passaram a congelar, você tinha uma menor incidência da irradiação solar, e aí você tinha, então, um maior perigo à saúde quando chovia, por exemplo. E eles estavam, muitas vezes, enfurnados por causa da chuva dentro desse casarão, sem ter muito o que fazer. Né? E aí, numa dessas noites, né, enfurnados, o Byron vai sugerir, né, depois da leitura do Fantasmagoriana, que é uma coletânea francesa que traduz algumas obras de uma compilação alemã de fantasmas, né, vai sugerir que cada um ali escreva o seu conto de fantasmas. E aí, o próprio Byron faz um fragmento, ele não termina, né, sobre uma espécie de revenant, né, um nobre que volta à vida depois de ser assassinado e começa a ameaçar a irmã de uma testemunha da sua morte. A gente tem também o começo do Frankenstein ali, né, e essas outras pessoas, o Shelley, por exemplo, provavelmente não completou sua história, mas existe um poema de fantasmas que provavelmente foi escrito nessa época, né, de autoria dele, e o Polidori começa então o Ernestus Berchtold, que é um romance gótico de autoria dele, e ele terminou e lançou esse romance depois. Só que o que acontece?
A relação dele com o Byron era meio tumultuada, e ele foi despedido pelo Byron, e depois ele vai pegar esse fragmento do Byron e vai transformar numa outra história, que transforma o personagem do Byron, esse Revenant, em um vampiro, e as características desse personagem, desse vilão, você pode considerar como se fosse uma caricatura do próprio Byron. Ou seja, Polidori, com todo o ressentimento dele, transforma o Byron num vampiro. E esse vampiro byroniano, fatal, Dom Juanesco, vai criar essa imagem do vampiro aristocrático e sedutor, que dá início, então, à grande tradição do vampirismo na Inglaterra. Assim que isso foi lançado, um editor pega esse manuscrito do Polidori e atribui ao Byron por saber da história da gênese dessa obra. Ou seja, ele não atribui ao Polidori, né, e publica isso sem o consentimento dos dois, né, com essa atribuição ao Byron. E aí isso faz com que, na França especialmente, ele seja muito bem acolhido. Existe um grande interesse nessa obra, né? O próprio Goethe, né, fala que foi o Vampiro a principal produção da vida do Byron, né, sem saber que era do Polidori. Mas ele foi traduzido na França. O Charles Nodier vai criar uma peça inspirada nele, baseada nele, né? Você tem também, na Alemanha, óperas sendo publicadas com o título O Vampiro, né? Várias obras, assim, entre 1828 e 1835, nada menos do que 4 narrativas foram publicadas baseadas nele, com o título O Vampiro também, né? Na França também você tem o primeiro romance vampírico sendo construído como uma espécie de fanfic, uma continuação do conto do Polidori. E para contar essa história, nós estamos criando aqui o 3º volume da coleção Imaginário Gótico, que já tem esse livro aqui. O Aparicionista, do alemão Friedrich Schiller, e O Necromante, do Lorenz Flammenberg. Então, esse 3º volume é uma edição comemorativa de 200 anos. Isso significa o quê? Nós temos umas 30 páginas para o conto e 230 páginas de extras. Nós temos, então, a narrativa do Byron, nós temos a peça do Nodier e uma novela alemã de Isidor, que vai fazer uma discussão sobre essa tradição vampírica que estava nascendo dentro do próprio conto, né? Além disso, nós temos cartas do Polidori, cartas para o Polidori, cartas sobre o Polidori e cartas sobre o vampiro, né, orbitando então essa gênese. Nós temos trechos do diário do Polidori e do Percy B. Shelley. Nós temos também resenhas da época, né, um ensaio da época que saiu na primeira vez que o conto foi publicado, e isso tudo, né, oferecido em um livro só para vocês, né, com um prefácio novo, né, do Bruno Matangrano, um pós-fácio da Marina Senna, que é a organizadora desse volume, que traduziu todo o material do inglês. O Bruno também traduziu a peça do francês, e o Felipe Vale da Silva, que traduziu o Aparicionista, premiado, né, um grande tradutor, fez a tradução direto do alemão. Nós, então, temos também, na cerejinha do bolo, um artigo inédito do Carlos Primati sobre como o cinema vai recontar essa história do encontro de todos eles, né? Todos os filmes que contaram essa história, né? E vocês têm ainda uma série de extras. Nós temos, então, recompensas em combos que incluem nossos livros e os livros da nossa editora parceira, que é a Etia, que está sempre com a gente nessa coleção Imaginário Gótico. Então, gostaria de convidar todos vocês a darem uma lida aqui no projeto, darem uma olhadinha nas recompensas, se possível ajudar a gente a compartilhar isso, né? Porque em breve nós temos outras obras também relacionadas. Nós temos obras do Shelley para sair, outras da Mary Shelley, né? E por aí vai. Então fica aqui o nosso convite, agradeço a todos que puderem ajudar no compartilhamento, na divulgação. Então um grande abraço e até a próxima.